vamos começar essa resenha, né? Vitor, conta pra nós como começou sua carreira, né? Como começou lá atrás, lá. Você é de Piracicaba, né? Isso. E como que começou o futebol pra você? Como que começou tudo? Primeiramente, boa noite novamente, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Então, sempre igual de criança, sempre joguei futebol, né? A gente sempre brinca assim, mas na minha família nunca teve ninguém que foi jogador, nada assim. Meu pai, desde muito cedo, aos 9 anos, já trabalhou nessa oficina, que ele já trabalhava, né, com meu avô nessa oficina. Mas foi algo que veio assim, que eu sempre gostei, e daí jogava em escolinhas lá da cidade, assim, e daí, né, teve uma escolinha que chamava Asas da Liberdade, que era um projeto legal lá, mas que depois de um tempo o treinador acabou falecendo, mas bem lá no começo, acho que foi 2012 isso. Mas daí, quem tava se destacando lá, ele conseguia às vezes levar para algum time para jogar o Campeonato Paulista. E isso eu jogava na linha. E por coincidência, eu vim jogar o Paulista aqui pelo Primavera de Indaiatuba, onde eu tô hoje. Isso em 2011. Então foi o primeiro campeonato federado, assim. Antes a gente só jogava o campeonato entre escolinhas, assim, ou que ficava em escolas, esse campeonato em cidades, assim. Daí isso foi em 2011, com 11 anos, né? Foi o primeiro campeonato federado, assim, que eu vim aqui no Primavera. E comecei na linha. Aí eu jogava de volante aqui. Só que o time era todo mundo criança, né? 11 anos. Não tinha goleiro, ninguém queria ir no gol. Só que eu sempre brinquei na escola, assim, às vezes na escolinha também. E daí eu falei, eu vou no gol lá. E fui bem. E acabei ficando. Daí o final do Paulista, eu acabei terminando ele no gol. E de lá eu fiquei. Isso em 2011, né? Daí depois eu fui para a escolinha de goleiro de Americanas, né? No Camisa 1. Que hoje é a maior da América Latina e a primeira, acho que foi do Brasil também. Maior? Maior? E daí eles completaram, acho que 18 anos agora, que eu até tive lá. Eles fazem os campeonatinhos lá de goleiro, lá Isso, tem vários campeonatos, tem Duelo da Madrugada. Tem vários campeonatos entre eles lá mesmo. E daí tem só uma escolinha de goleiro e agora cresceram tanto que fizeram uma escola também, chama Camisa 1 Futebol. Então foi um projeto que cresceu bastante lá, também com as empresas ajudando, tudo com incentivo, né, das empresas que tem, né. E daí eu fiquei lá, treinei, comecei lá em 2012, né, fiquei acho que 1 ano e pouco lá, e daí em Americana também tem o Rio Branco, daí eu fui pro Rio Branco e joguei o Paulista Sub-13 lá com 13 anos, aí em 2014, que era o ano ruim, assim, né, que fala primeiro ano de Sub-15, daí eu fiquei no começo, assim, sem clube, e daí depois da Copa eu fui jogar pelo Nova Odessa, o Paulista também. Daí eu joguei e no final do ano, assim, meus pais viram a questão que dava pra se inscrever para fazer um teste na Red Bull. E daí meus pais inscreveram meu nome lá, eu nem sabia, eles falaram que inscreveram. Aí a gente foi lá no núcleo em Campinas, né, que era pra fazer o teste. Daí isso no final de 2014 eu fui, fiz o primeiro teste, passei no primeiro teste ali, que daí depois fui para mais um teste ainda lá em Campinas. Aí depois eles falaram, depois a gente vai te ligar para você ir lá pro CT mesmo, né, lá em Jarinu, que é onde é o CT próprio da Red Bull, para você continuar lá ao final do ano fazendo os testes. Daí passou um mês, assim, eles não me ligaram, a gente já tinha tava meio desconsolado que não ia dar certo, daí eu tava treinando, até fiquei treinando esse um mês, assim, no Amparo, né, caso não desse certo lá. Mas daí eles me ligaram e eu fiquei lá ao final do ano de 2014. E daí, no final do ano, em dezembro lá, eles falaram, você foi aprovado e vem aqui que em janeiro você aloja e vai ficar com a gente aqui. Daí foi que eu comecei a morar lá, né, saí de casa, comecei a morar lá na Red Bull e isso foram 8 anos até 2023. Mas na Red Bull eu joguei o Campeonato Sub-15, mas eu comecei no Banco Paulista. Depois ganhei a titularidade e fomos até a semifinal do Paulista no Sub-15. E daí nesse ano também teve viagem para fora, que a gente foi para um campeonato na Áustria. Daí tipo também a primeira viagem de avião, primeira experiência fora do país. Então, e eu lembro que nossa chave era o Manchester City e o Bayern de Munique. Daí a gente já, que da hora, já quantos caras. Tanto que
o 10 do Manchester City, naquela época, era o Foden que hoje joga de titular. O Phil Foden, você fala, meu, que loucura, né? Ele jogado com 15 anos contra... E ele deitava já naquela época? Já era o 10, já era diferente, né? Desde aquela época. Ele falou agora, é muito verdade isso, né? Tipo, quando é criança, ninguém quer ser o goleiro, né? Todo mundo quer ir lá pra frente, quer ser o goleador, mas ninguém quer... Eu sou até hoje, irmão, assim. Eu quero ser atacante só. Fazer gol, né? E daí era um campeonato bem legal, assim. Daí a gente jogou também contra Juventus, Valência, tudo da mesma idade, né? Sub-15. E daí, depois passou 2016, né? Virou ano, eu continuei na Red Bull, também teve o Campeonato Paulista, que eu também comecei no banco, que era o ano ruim novamente, mas depois ganhei a titularidade novamente. Daí, o Paulista é praticamente o ano inteiro, né? Mas daí também teve campeonato para fora, que foi na Holanda. Ele foi vice-campeão. E tinha alguns times mais da Holanda, assim, tinha o PSV, tinha o AZ, e alguns times que vinham também, mas não era tão grande quanto esse campeonato. E vocês ficaram alojados lá? Então, o Léo falou uns campeonatos também. Foi meio parecido, só que ele era uma categoria antes, né? Então a gente chegou junto mais em 2019, num outro campeonato. Mas daí... nesse campeonato da Áustria, 2015, a gente ficava em hotel normal, mas que a maioria dos clubes ficavam lá também. Mas nesse da Holanda a gente ficava em casa de família. Sim. E daí ficavam uns 2 por casa, assim, e foi uma experiência bem legal, né? Que eles acolhem mesmo a gente, até chama, tipo, se tem filhos, chama de irmão e chama de pai. Engraçado, assim, a experiência é meio louco. E na hora de ir embora, você fica até assim, fica com saudade dos caras, porque é todo mundo jovem, né? Você vive a experiência eles são muito cuidadosos com todo mundo. E era uma cidadezinha bem pequena, assim, e daí a gente ia de bicicleta pro campeonato, por jogos, pros treinos, e porque lá é tudo plano, então era muito andava de bicicleta lá. Daí a gente chegava lá, já alugava bicicleta por eles, alugavam, e daí a gente ia dar o rolê pela cidade com a família, conhecia, assim, as coisas, e daí jogava esse campeonato. Daí, nesse campeonato do Paulista, a gente chegou na final, a gente perdeu pro São Paulo, a gente foi vice-campeão, que foi até na época que era o Anthony, que hoje tá no Manchester United, né? Tinha outros jogadores. Mas tinha do Palmeiras, tinha um menino, né? Isso, Danilo. Isso foi em 2019, né? O Hendrick você não pegou, não é mais novo, né? Ele é bem mais novo, Mas o menino e o Patrick de Paula tem. Foi. O Verón também. Foi. O Verón na mesma época também? Isso, mas isso foi esse campeonato do Palmeiras que a gente foi visto, foi em 2019. Esse daqui foi em 2016, que era tá pulando etapa. Aí vai chegar lá. Daí foi. Depois virou ano novamente, daí era o ano bom de 17, daí eu já comecei jogando. Mas no Paulista a gente caiu acho que foi pro Corinthians nas oitavas ou nas quartas. E daí teve esse mesmo campeonato da Holanda para fora também. E teve um na Alemanha, só que era a mesma viagem. Desse da Alemanha a gente foi campeão. E depois ia pra Holanda e sempre às vezes dava uma passada a treinar na Áustria, ali no CT do Salzburg, para conhecer tudo. E daí sempre que a gente tinha viagem, passava e ficava uma semana treinando, ou 4, 3 dias, só para conhecer todo o lugar lá, a estrutura deles, né? E daí fomos para 2018, daí já era o primeiro ano de sub-20, né? Continuei na Red Bull, mas aí tinha quem jogava era o Jordan, que hoje tá no Sporting. No Sport, né, daqui de Recife, um grande amigo também. E daí ele jogou, eu só joguei um campeonato que foi no Equador, que era da minha categoria. Daí eu joguei esse campeonato lá, mas o Paulista eu acabei não jogando. E daí teve esse campeonato no Equador também, só que ficava no CT do Independente Del Valle, que a gente jogou lá. Daí tinha times mais da Libertadores, assim, aí também ia times do Brasil, como foi o Grêmio, acho que o Atlético Paranaense, aí tinha... Mas, tipo, acho que teve o Tigres também, e aí teve o Independente Del Valle até, acho que foi campeão. E uma experiência legal, também diferente, né? Que a gente tinha viajado mais para a Europa, daí viver um campeonato aqui também foi diferente e foi bem legal. Ali, né? Um estilo de jogo diferente também, bem mais truncado, brigado. A altitude assim, você pegou? Não, então, no Equador não é considerado, acho que é altitude, mas é diferente. Você começa a descer... Você começa a aquecer, assim, você já sente tem menos falta de ar. Como é que mas é bem pouco, assim. A curvatura da bola também é diferente, né? É um pouco mais rápido, assim, mas como não era, tipo, a Bolívia, acho que é muita altitude, né? Que daí muda a velocidade da bola, essas coisas. No Equador não era tanto, mas
não era tipo, tão alto quanto a Bolívia, mas já se sentiu um pouco assim a diferença, sabe? Sim. E foi mais... E eu também viajei também nesse mesmo ano, foi 3 viagens. A gente foi para o Equador, depois teve uma viagem para Dallas, nos Estados Unidos, no campeonato também, e teve outra para Alemanha e Holanda, que eram 2 campeonatos também. E daí esse de Dallas era bem legal também, que ficava em casa de família. Daí a mesma coisa da Holanda, eles acolhiam bem, tudo, era bem legal a experiência. Estados Unidos também, daí tinha o campeonato, assim, daí as famílias levavam, conhecer também um pouco a cidade, assim, foi uma experiência bem legal também. Eles levavam pra fazer um tour, igual você fez hoje, no Salto. Salto, né? Salto, passamos nações ali, Centra. Conheceu o Salto, daí esse campeonato era mais longo, daí também a gente conheceu até alguns projetos que tinha até teve de projeto de igreja que a gente foi conhecer também lá. Foi bem legal, assim. E também teve nesse mesmo ano de 2018, teve essa viagem para Holanda e para Alemanha, que também já eram campeonatos. De Dallas também tinha times grandes, tinha Arsenal, Manchester United que jogava. Rolou algum interesse desses times de fora, assim? Então, nós perguntou isso pro Léo também, né? De sondagem, assim, tinha possibilidade de rolar, ou rolou com alguém ou não rolou? Então, até que eu saiba, pra mim nunca chegou nada, e pra alguns jogadores eu acredito que também, e se tivesse, mas é que a Red Bull também tinha muita parceria com o Red Bull Salzburg, né? Então se alguém se destacava aqui, eles mandavam ficar um período lá no Red Bull Salzburg da Áustria, e daí acabava ficando lá, mas eu nunca fui, só nessas viagens que passava lá. Até hoje, assim, né? O grupo City hoje em dia faz muito isso, né? Sim, de pegar joga no New York City e depois passa pro Manchester City. E daí teve essa viagem da Holanda também, mas que daí foi o Jordan que jogou e eu tava no banco, mas a gente jogou contra o Real Madrid, teve Manchester United também, Arsenal e... você joga contra os times grandes, fala, meu, que loucura, né? Lógico. E daí no da Alemanha a gente foi campeão também, foi bem legal, foi em cima do Fulham, acho, que joga a Premier League, né? Mas, igual, tudo da nossa idade, né? Sub-18, tudo. Daí chegou em 2019 também, daí teve esse campeonato de Dallas, que foi outra viagem, e daí no Paulista, que é esse do Palmeiras, que eu comecei no banco, porque não era meu ano, né? Mas daí eu ganhei a titularidade, conquistei a titularidade, né? E aí fomos jogando e chegamos na final contra o Palmeiras. A gente jogou o primeiro jogo no Pacaembu, a gente ganhou de 2-0 deles lá. E daí o segundo jogo foi em casa e a gente perdeu de 3. Isso foi bem triste, que daí a gente foi vice-campeão. Daí era nessa época aí que era o Patrick de Paula, o Veron, o Gabriel Menino, acho que o Alan também. Todos que depois desses jogos subiram pro profissional. E estão lá até hoje. E daí veio a pandemia também, né, em 2020. Só que depois desse campeonato de 2019, eles criaram a categoria Sub-23, que até o Léo contou aqui também, né? Daí eu assinei meu primeiro contrato profissional com a Red Bull, e daí criou essa categoria Sub-23 que ia jogar o campeonato, a Série A2 do Paulista, e depois no meio do ano jogava o Aspirantes. Daí a A2 eu joguei 3 jogos, e depois o Aspirantes eu joguei a primeira fase e até o meio da segunda fase, assim, que daí, que o Léo até contou essa história aqui, que a gente foi jogar em Caxias do Sul contra o Juventude, daí eu cheguei lá e já me avisaram que eu ia voltar pro profissional, porque os goleiros tinham dado Covid então era você. Eu, o goleiro que ele contou. Aí, Léo, chama quem era, Léo. Daí eu voltei e até fui pro jogo do profissional lá da Série A contra o Fortaleza, e tava no banco, né? E daí ganhou, também foi uma experiência legal, né? Um jogo de Série A, mas como tava na pandemia, a gente ainda ficava na arquibancada, né? Quem ficava no banco tava sem torcida, então não foi tipo aquela emoção de estádio cheio, mas claro que na base já joguei com alguns estádios cheios também, nas finais, né? Sempre tinha bastante torcida dos times, na Taça São Paulo, alguns jogos que eu fui também. E daí daí em 2020 foi isso, né? E daí eu fiquei lá no profissional, né? E o Léo continuou jogando e eu fiquei lá no profissional. Aí terminei
o ano lá no profissional, aí teve a virada de ano e começou a pré-temporada do profissional, eu continuei treinando lá no profissional. E depois ia começar a pré-temporada pra Série A2 com o Sub-23. E daí falaram pra eu voltar a fazer a pré-temporada. Daí eu tava fazendo a pré-temporada, daí quase pra começar o campeonato eles falaram que iam me emprestar. Daí foi onde que eu fui emprestado pro Gama de Brasília. Cheguei lá no estadual, só que me chamaram pra ir pra lá porque o goleiro que tava jogando no estadual tinha machucado. Daí eu cheguei então já tava no campeonato, né? Daí o goleiro que tava de reserva lá jogou e tava fazendo bons jogos, então, tipo, não era porque eu tava indo da Red Bull que eu tinha que jogar, né? Chegar jogando lá. A gente sabe que tem um profissional que tá lá, que tá trabalhando, então ele foi bem e eu fiquei no banco no estadual, mas... E pra goleiro a gente sabe, né? Que tem que esperar a oportunidade e não pode nunca parar de treinar, de trabalhar, e foi isso que eu pensei, eu vou continuar treinando aqui, trabalhando, que uma hora a oportunidade vai aparecer, né? Daí mudou toda a gestão lá do que tava no estadual pra Série D, né? Que daí a gente jogou o Campeonato Brasileiro Série D. Daí mudou, veio treinadores novos, diretores novos também. Daí eles trouxeram um goleiro um pouco mais velho que eu também, e esse goleiro começou jogando, mas aquilo, assim, continua treinando, e você vai treinando, lutando, batalhando, e o treinador sempre falava pra mim, ó, a gente quer te dar uma oportunidade e tal, e continua trabalhando que você vai ter essa oportunidade. Daí foi, e eu não teve um jogo que ia ser lá, e foi lá em Porto Velho. Aí o goleiro deu suspeita de Covid, assim, eu acabei indo e joguei, né? Daí ele acabou não viajando. E desde esse jogo faltava 9 jogos para acabar e eu fui até o final da primeira fase, que a gente acabou não classificando, né? Mas daí eu ganhei a titularidade ali e continuei jogando ali. Aí acabou esse campeonato a Série D, né? Eu voltei pra Red Bull, fiquei treinando lá, que ainda tinha contrato, né, lá. Uhum. Em 2019 assinei por 3 anos, então tinha até o final de 2022 contrato lá. E treinei mais um mês lá, daí depois deram férias e eu ia ser emprestado novamente. Aí você fica aquilo treinando, até aparecer um clube pra ser emprestado. E esse treinador de goleiro estava no Gama, que eu conheci ele lá, gostou de mim, ele é de Caxias do Sul, e ele foi trabalhar no Caxias, que jogava o Gauchão e a Série D. E daí eu fui pra lá, ele me convidou pra ir pra lá e eu fui. Mas daí nesse ano eu acabei não jogando. Eu só fiquei treinando lá no Caxias. Tinha já no Gauchão, tinha o Pitol, que é um grande goleiro lá, conhecido bem lá no Sul, e ele jogou lá no Gauchão. A gente terminou o Gauchão em 5º lugar. E depois teve a Série D, que daí o Pitol acabou saindo, mas teve um outro goleiro que já era o reserva dele que assumiu aquilo, jogou bem. E é o que eu colocava na minha cabeça. Eu vou continuar treinando, batalhando, como sempre. Treinando o máximo que eu puder, fazendo treino a mais que os outros, porque quando aparecer a oportunidade eu tenho que estar preparado. E daí foi, e ele jogou, e esse ano a gente quase subiu. No jogo do acesso, a gente ganhou o jogo de 1-0 em casa. Foi jogar lá contra a América de Natal. Começou ganhando lá de 1-0 também. E daí começou a dar tudo errado e tomamos um gol tomamos 2-1, a gente ainda estava classificando. Aí quase no final do jogo eles viraram o jogo, então aí ia ir pros pênaltis. No último lance do jogo, assim, e a gente já tinha, tipo, passado os outros mata-mata no pênalti, então a gente falou, não tem problema, a gente vai passar de novo, vai subir, tamo confiante, né? E aí no último lance do jogo, tipo, última bola, assim, o cara chuta uma bola de longe, assim, ó, e o goleiro tá indo pro lado, ela desvia e entra do outro lado, aí todo mundo desaba, assim, né, que ia ser o acesso do clube, que o clube tava esperando há tanto tempo, mas aí acabou não tendo acesso, e daí eu voltei pra casa. E aí já tava pra acabar o contrato com a Red Bull, né? E o treinador de goleiros da Red Bull conheceu o treinador de goleiros aqui de Indaiatuba, o Roberto, num curso da CBF. E daí ele acabou me indicando e o Roberto conversou comigo, as pessoas do Primavera conversaram comigo. E eu gostei do projeto do clube, assim, e aceitei vir pra cá. E tô aqui desde novembro de 2022. Daí teve a Série A2, que eu joguei um jogo. E entrei na metade de um outro jogo.
O goleiro tava passando mal, assim, daí eu entrei e fiz um bom jogo também, que daí isso me credenciou também pra eles renovarem meu contrato, e eu joguei a Copa Paulista aqui agora desse ano, e daí agora renovou de novo pra Série A2, mas é aquilo como eu tava falando, né, a importância de estar sempre treinando, mesmo não estando no banco, ou para conquistar a titularidade, ou para quando aparecer a oportunidade de você estar pronto, né? Imagina se lá no Caxias, eu sabendo que ia ser muito difícil jogar, eu não tivesse treinado, batalha sido resiliente, quando aparecesse a oportunidade aqui, depois de um ano, eu não ia estar preparado para ela, né? Não ia ter conseguido entrar nos jogos tentado. Então